Olá, nessa aula vamos ver o manejo da toxoplasmose com ênfase no tratamento farmacológico baseado no protocolo do Ministério da Saúde. Vou falar rapidamente sobre a doença. A toxoplasmose é uma zoonose mundialmente distribuída, é causada por um protozoário intracelular, o Toxoplasma gondii, e acredita-se que uma a cada 3 pessoas no mundo contém o parasita, porta um parasita no organismo. O protozoário, né, o Toxoplasma gondii, possui como reservatório definitivo gatos e outros felinos e como reservatório intermediário os seres humanos, aves e outros mamíferos. A contaminação dos seres humanos ela se dá por meio do consumo de alimentos e água contaminada. Aqui a gente tem o ciclo do parasita. Como eu falei, o gato é o hospedeiro definitivo e mamíferos, aves e o homem, hospedeiro intermediário. O homem ele transmite a doença, o protozoário, para o feto por via transplacentária. Então, a toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, encontrado nas fezes de gatos e outros felinos que podem se hospedar em humanos e outros animais. É uma doença causada pela ingestão de alimentos contaminados e é uma das zoonoses mais comuns em todo o mundo. Os casos agudos, eles têm baixa incidência e é bastante limitado. A fase aguda ela tem cura, mas o parasita persiste por toda a vida da pessoa e pode se manifestar ou não em outros momentos, com diferentes tipos de sintomas. Quando a infecção crônica, a taxa de incidência é baixa até os 5 anos de idade e começa a aumentar a partir dos 20. O quadro clínico é variado, certo? De 10 a 20% apresentam linfodenopatia e astenia, uma fraqueza generalizada sem febre. E estima-se que de 12 a 15% dos infectados desenvolverão aí a toxoplasmose ocular, lesão ocular. Apenas de 10 a 20% dos indivíduos contaminados apresentam manifestações da fase aguda. Bom, normalmente o diagnóstico é feito por meio de teste sorológico. Neste quadro, a gente tem as situações aqui dos resultados da sorologia: IgM negativo e IgG negativo sem contato prévio com toxoplasma, IgM positivo e IgG negativo, provável contato agudo, né? IgM indica uma infecção aguda. Realizar novo teste após 2 semanas para confirmação do contato agudo. Os dois positivos, né, IgM positivo e IgG positivo, contato recente ou antigo com o toxoplasma. Realizar o teste de avidez de IgG, se for pertinente, para tentar verificar aí, tentar concluir se é um contato recente ou antigo. IgM negativo e IgG positivo, anticorpo de memória positivo, contato antigo com o toxoplasma. Bom, em 2017, tivemos uma nota técnica do Ministério da Saúde que informou aos entes federados em relação à centralização e aquisição e financiamento dos medicamentos utilizados para o tratamento da toxoplasmose: espiramicina, pirimetamina e sulfadiazina. Também se estabeleceu, né, a versão 2017 da Rename, onde esses medicamentos passaram a compor a relação nacional de medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica. Sendo assim, a função de aquisição e financiamento de responsabilidade do Ministério da Saúde, que irá distribuir, né, esses medicamentos aos estados e Distrito Federal, cabendo a esses o recebimento, o armazenamento, o controle de estoque, prazo de validade e distribuição aí para os municípios. Também a dispensação. Então, agora vamos entrar no tratamento da toxoplasmose.
O tratamento aí de primeira linha é a terapia tríplice, que é composta pela pirimetamina, sulfadiazina e o ácido folínico. O ácido folínico tem a função aí de prevenir toxicidade hematológica por pirimetamina e sulfadiazina. E temos também a espiramicina, que é mais usada em duas situações. O tratamento de gestante, quando o diagnóstico é feito até a 18ª semana da gestação, e quando a pessoa aí desenvolve toxicidade hematológica por tratamento com a terapia tríplice. Mas vamos ver isso mais detalhadamente mais à frente. O mecanismo de ação desses fármacos. A sulfadiazina ela inibe a enzima dihidropiruvato sintetase, que é responsável pela síntese do ácido fólico, e a pirimetamina inibe a enzima dihidrofolato redutase. Tem um erro aqui, não é sintetase, é redutase, inibindo a conversão do ácido fólico em folínico. O ácido folínico é um importante cofator da enzima timidilato sintase, que é responsável pela conversão da uridina em timidina, que é um ácido nucleico importante aí para a síntese do DNA. Então, a sulfadiazina e a pirimetamina promovem uma inibição sequencial da síntese do ácido folínico, inibindo a síntese de DNA do parasita. Em relação à espiramicina, a espiramicina ela é um antibiótico macrolídeo e é um inibidor da síntese proteica, inibe a etapa de translocação da síntese proteica. Bom, vamos entrar agora nos protocolos de tratamento. Vamos começar com a toxoplasmose gestacional. Bom, então, a espiramicina vai ser o tratamento padrão indicado quando o diagnóstico é reagente até a 18ª semana de gestação, quando ocorre indicação de tratamento para toxoplasmose na gestante e a mãe, a gestante, se encontra até aí a 18ª semana de gestação. O tratamento é feito com espiramicina na dose de 1.000 mg de 8 em 8 horas até o nascimento do bebê. Por que não se faz a terapia tríplice nesse caso? Porque a pirimetamina ela é teratogênica quando utilizada no primeiro trimestre de gestação. Primeiro trimestre da gravidez. Então, só vai ser utilizada, o esquema tríplice vai ser indicado, pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico, quando a indicação para tratamento ocorrer em mulheres aí gestantes de idade gestacional superior a 18 semanas. Aí o tratamento é feito com pirimetamina, onde é feita uma dose de ataque de 50 mg, de 12 em 12 horas por 2 dias, e a partir daí, a partir do terceiro dia, são 50 mg uma vez ao dia. A sulfadiazina também tem uma dose e uma posologia diferenciada em gestantes, é feito 1.000 mg de 12 em 12 horas. O ácido folínico, um comprimido de 15 mg ao dia. Jamais a gente substitui o ácido fólico pelo folínico. O ácido folínico pelo ácido fólico. Jamais a gente faz essa substituição, não é indicada. Toxoplasmose congênita. A toxoplasmose congênita ela é indicada. A gente tem duas situações. Primeira situação, RN assintomático de mãe com infecção aguda confirmada ou suspeita na gravidez. Então não foi fechado o diagnóstico, não foi confirmada a toxoplasmose no recém-nascido. Mas a gente tem uma infecção aguda confirmada na mãe ou uma suspeita na gravidez. O tratamento do esquema tríplice, esse esquema de tratamento vai ser feito nos primeiros meses até a definição do diagnóstico do RN. Como é feito esse tratamento? Qual é esse esquema terapêutico? Pirimetamina é feita uma dose de ataque nos 2 primeiros dias, 2 mg quilo dia de 12 em 12 horas por 2 dias, por via oral, seguido de uma dose de manutenção, 1 mg quilo por dia, uma vez ao dia. Sulfadiazina, 100 mg quilo dia de 12 em 12 horas.
e o ácido folínico 10 miligramas segunda, quarta e sexta-feira. Então, é feito esse esquema de tratamento até a definição do diagnóstico. Agora, uma outra situação. Toxoplasmose congênita em RN confirmado. Toxoplasmose confirmada. Toxoplasmose congênita confirmada. Né? Nesse caso, a gente tem o tratamento é feito da seguinte forma. Até 2 meses de idade, na verdade até 3 meses, né? É feito o esquema tríplice com pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico na seguinte condição, né? No seguinte esquema de tratamento. Dose de ataque também 2 mg quilo a dia de 12 horas por 2 dias. Dose de manutenção 1 mg quilo por dia, uma vez ao dia. Sulfadiazina 100 mg quilo dia de 12 em 12 horas. E o ácido folínico 10 mg segunda e quarta e sexta-feira. A partir dos 3 meses, até completar um ano, a gente tem uma alteração no esquema de tratamento, na dose, na posologia da pirimetamina. A pirimetamina ela é administrada na dosagem de 1 mg por quilo por dia, segundas, quartas e sextas-feiras. Então, a gente tem uma redução da dose de pirimetamina de 3 meses até completar um ano de idade. O restante do tratamento permanece inalterado. Uma informação importante: os medicamentos disponibilizados no SUS para o tratamento da toxoplasmose são comprimidos. Então, é necessário preparar uma suspensão para os recém-nascidos a partir do comprimido. A gente tem uma transformação da forma farmacêutica comprimido para suspensão oral. O indicado é que essa manipulação seja feita em uma farmácia de manipulação ou um setor de farmacotécnico hospitalar ou uma farmácia de manipulação terceirizada. Mas, quando não existe a possibilidade, essa manipulação é feita na própria enfermaria pela enfermagem. Esse trabalho aqui ele recomenda a sulfadiazina preparada numa concentração de 100 mg por ml. Já a pirimetamina, a gente pode prepará-la 2 mg por ml ou 1 mg por ml. E o ácido folínico, 10 mg por ml. Bom, agora vamos ver o esquema de tratamento para toxoplasmose adquirida, infecção aguda. Né? A gente é feito o esquema tríplice, pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico, por 4 semanas, onde o esquema terapêutico vai depender do peso. Pacientes com menos de 60 quilos é feito aí a sulfadiazina, né, 1.000 miligramas a cada 6 horas, de 6 em 6 horas. Pacientes com peso maior ou igual a 60 quilos, 1.500 miligramas de 6 em 6 horas. Já a pirimetamina é feita uma dose de ataque no primeiro dia, 200 miligramas, seguida de, se o paciente tiver menos de 60 kg, 50 mg ao dia e 75 mg ao dia se o peso for maior ou igual a 60 kg. O ácido folínico é administrado na dose de 15 mg por dia. Agora, vamos ver o esquema terapêutico da neurotoxoplasmose em pacientes HIV negativo. É a mesma dosagem na posologia. A diferença é o seguinte: o tratamento é feito por 6 semanas e não por 4, certo? 6 semanas. E é importante realizar o controle de neuroimagem para acompanhar a resolução da lesão. E nesse caso, o ácido folínico pode ser fornecido pelo programa HIV/AIDS do Ministério da Saúde. Porque no esquema tríplice, normalmente, para tratar a toxoplasmose, o ácido folínico é competência dos estados e municípios. No caso de HIV, da neurotoxoplasmose em pacientes com HIV, é uma contrapartida aí do Ministério da Saúde pelo programa DST-AIDS.
Temos também a toxoplasmose adquirida, no caso de reativação em pacientes imunossuprimidos não HIV positivos, certo? Nesse caso, o que muda é que o tratamento é feito por 6 semanas após o desaparecimento dos sintomas. Alguns casos graves, crianças com retinocoroidite ativa ou proteínas no líquido cefalorraquidiano maior ou igual a 1 grama por decilitro, a gente acrescenta o corticoide, a prednisolona, até a regressão do processo inflamatório, depois é feito desmame com redução gradual até a suspensão, e a posologia aí é 0,2 mg quilo dose de 12 em 12 horas por via oral. No caso de toxicidade medular grave, o que é feito? Normalmente causada aí pela sulfadiazina e pela pirimetamina, a suspensão da terapia tríplice, onde é alterado o tratamento por espiramicina na dose 100 mg por quilo dia de 12 em 12 horas até a normalização laboratorial. Então, suspende-se a pirimetamina e sulfadiazina, e outro manejo terapêutico que pode fazer para tentar reduzir essa toxicidade é aumentar a dose do ácido folílico para 15 a 30 mg por dia. Como eu falei, né, a gente tem alguns efeitos adversos bastante graves causados pela terapia tríplice, sulfadiazina e pirimetamina, que são distúrbios hematológicos, neutropenia, plaquetopenia, leucopenia ou pancitopenia. E nós temos aí como medida preventiva para esse distúrbio hematológico a utilização de ácido folínico. É importante o acompanhamento laboratorial de rotina para paciente em tratamento de toxoplasmose em uso de terapia tríplice através de hemograma completo com contagem de plaquetas. Em caso de distúrbio hematológico, o tratamento com esquema tríplice deve ser suspenso, orientando-se apenas, prescrevendo-se apenas aí a espiramicina. Já a espiramicina causa efeitos colaterais mais leves, como distúrbios gastrointestinais, vômitos, náuseas, dor abdominal e reações alérgicas. Bom, agora eu vou fazer uma orientação em relação a como que deve ser feita a primeira dispensação desse medicamento no HPM. O que é necessário? A prescrição médica, o SINAM preenchido, o formulário de notificação para toxoplasmose preenchido, formulário de CCIH também preenchido e a cópia do resultado do exame, que pode ser, no caso, geralmente, um resultado no teste sorológico ou, no caso de neurotoxoplasmose, o laudo aí de um exame de imagem indicando lesão característica da doença, da neurotoxoplasmose. Não tendo cópia de resultados de exame, pode ser feito um laudo médico aí, justificando a necessidade do uso para tratamento da toxoplasmose. Certo? Em recém-nascido, é um caso particular, pode-se liberar aí o tratamento mediante ao resultado do exame da mãe, confirmando o diagnóstico de toxoplasmose, é um laudo médico também, indicando aí a necessidade de tratamento do RN, porque o resultado do exame do RN demora um pouco para sair. A ficha de notificação, as referências bibliográficas. Bom, então, nessa aula, vimos o manejo da toxoplasmose com ênfase no tratamento farmacológico, baseado no protocolo de tratamento do Ministério da Saúde. Tá bom? E até a próxima. Um abraço.